E dando continuidade ao nosso estudo sobre coesão lexical, vamos fazer uma revisão por agora? Pois bem, quando a gente fala em coesão lexical, tem a ver com lexo, palavras da língua, que a gente se remete automaticamente à semântica, que é a parte da gramática que trata de sentidos. Falamos sobre relação de sinonímia, falamos sobre relação de antonímia. Por ora, traremos para vocês um conceito que talvez vocês nunca tenham ouvido falar. Vocês já ouviram falar em relação de hiponímia, hiperonímia? Ah, sim, professora. Então é sobre isso que nós vamos revisar. Observe o exemplo proposto para vocês aqui na lousa. Eu estou dizendo que comprou um computador, um monitor, um teclado e uma impressora, pois sem esse equipamento não conseguiria dar conta do trabalho. Pois bem, a minha primeira pergunta para vocês é: quais palavras fazem parte do mesmo campo semântico? Quais são elas? Muito bem! Computador, monitor, teclado e impressora. Perfeito! Mas afinal de contas, quando a gente fala numa relação de hiperonímia e hiponímia, certo? Qual palavra aqui nesse contexto traria então para nós essa relação de hiperonímia? Ou seja, uma palavra que traz para nós uma perspectiva generalizante. Qual é, pessoal? Computador, monitor, teclado ou impressora? Nenhuma dessas. Então, poderíamos afirmar então que a palavra equipamento, ela funciona como genérica, é uma palavra de sentido mais amplo, porque ela generaliza o quê? Computador, monitor, teclado e impressora. Quais palavras então funcionam como hipônimas de equipamento? Computador, monitor, teclado e impressora. Então, o que a gente pode concluir a partir disso? Que hipônimos e palavras hipônimas são palavras que se relacionam pelo sentido dentro de um conjunto. Elas se ligam por uma relação de afinidade ou por ser parte do outro. Ou seja, então, poderíamos afirmar que há uma relação de quê? De sinonímia entre elas. Por exemplo, quando eu digo banana ou laranja é hipônimo de fruta. Perceberam? Azul ou preto é hipônimo de cor. Alface ou couve é hipônimo de verdura, mas eu posso dizer que fruta é hiperônimo de banana ou laranja, posso dizer também que cor é hiperônimo de azul ou preto e que verdura é hiperônimo de alface ou couve, tranquilo? Mas hiperonímia. Hiperônimos, na verdade, é quando esses hipônimos que a gente acabou de colocar de um conjunto são todos incluídos em um termo de sentido que os abrange. Então, por exemplo, legume é hiperônimo de batata, porque batata é um exemplo de legume. Fruta é hiperônimo de abacaxi, porque abacaxi não é exemplo de fruta, já abacaxi é hipônimo, é exemplo de fruta. Então, fruta é hiperônimo e abacaxi é hipônimo de fruta. Doença é hiperônimo de quê? De catapora, de covid. Covid, por exemplo, catapora, é exemplo de doença, né? Esse vírus Covid que está alarmando, né, alastrando toda a nossa população, mas Deus terá misericórdia de nós. Aliás, ele já tem. Animal, ave e coruja. O que a gente pode concluir aqui? Nesse contexto, animal funciona como hiperônimo de ave e de coruja, respectivamente. Mas ave e coruja funcionam como hipônimas de animal. Então, nós vamos a que a gente falou tanto em fruta, parece que dá uma fominha, não é, minha gente? Pois bem, aí Magali chega e coloca assim: estou pensando em ir à feira e comprar muitas frutas, dois pontos. Olha o aposto aí, ó: maçã, banana, laranja, limão e, claro, melancia. Frutas funcionam como hiperônima. Já banana, maçã, laranja, limão e melancia não são exemplos de frutas, portanto são palavras hipônimas de frutas. Então podemos concluir da seguinte forma: hiperônimo diz respeito a uma palavra que tem um sentido generalizante. Possui um campo semântico formado por palavras hipônimas. Já hipônimo diz respeito a um vocábulo que tem um sentido mais restrito. Pertence sempre a um campo de um hiperônimo. Ou seja, para todo hipônimo eu tenho um hiperônimo e vice-versa. Nós agora iremos tratar da nossa segunda parte do nosso estudo sobre coesão lexical. Falaremos então sobre essa relação de homonímia ou paronímia entre as palavras, tudo bem? Então, por exemplo, quando a gente fala de relação de homonímia, percebam, homo é o que, minha gente? Igual.
Então, essa relação de homonímia diz respeito ao emprego de palavras que são iguais em alguma coisa. Nós temos, por exemplo, as homônimas que são perfeitas, nós temos homônimas homófonas e também podemos ter homônimas homógrafas. O que seria, por exemplo, uma homônima perfeita? Manga. Sim, manga. Eu posso estar me referindo à manga, parte da roupa, ou poder estar dizendo manga, fruta, que eu adoro. Então, nós agora vamos tratar sobre esse estudo das homônimas homófonas. Exemplo, Vivi, por favor. Eu tenho, por exemplo, acento com C, que diz respeito ao acento gráfico, e eu tenho acento com SS. O acento com SS diz respeito ao lugar de sentar, não é? Eu tenho espiar no sentido de vigiar e eu tenho espiar com X no sentido de cumprir pena. Eu tenho passo com C cedilha, que diz respeito a palácio, e eu tenho passo com SS, que diz respeito ao passo, né? Verbo. Eu passo, tu passas, ele passa, nós passamos. Eu tenho sessão com SS, que diz respeito ao ato de ceder, pedir cedência de direitos, por exemplo. Eu tenho sessão com SS, que diz respeito ao quê, pessoal? Ao tempo, né? A reunião. Por exemplo, nós estamos aqui numa sessão estudando sobre semântica, né? Reunião. E sessão com C cedilha diz respeito a uma parte, a uma subdivisão. O que vocês perceberam nessas palavras todas que Vivi acabou de compartilhar com vocês? Que elas são homônimas homófitas. O que elas têm igual? O som. Mas toda homônima homófita, o que ela tem de diferente? Né, gente? O sentido. Toda homônima tem sentido diferente. Então, o que elas têm igual? O som. De diferente, a grafia. O sentido é óbvio. Então, vamos aqui aprofundar o nosso estudo sobre essas homófonas. Por exemplo, você sabe a diferença entre taxa com CH e taxa com X? Pois bem, taxa com CH, esse pequeno prego, muito usado em roupas, por exemplo, nessa taxinha que a gente fala. E taxa com X é um imposto. Homônimas, homófonas, né? Qual a diferença entre censo com C e censo com S? Eu digo, tenha censo, vai estudar, não é? O Enem tá bem aí. Raciocínio, juízo claro, censo com S. E censo com C diz respeito à pesquisa e recenseamento. Outra homônima homófona. Mas quando eu coloco para vocês sexta com C, sexta com S e sexta. Então, perceberam a diferença? Então, sexta com C diz respeito ao quê? Esse lugar, esse recipiente em que eu utilizo para guardar alguma coisa. Por exemplo, tirar uma cesta, tirar o quê? Um descanso, aquele cochilinho maravilhoso, né? Para quem gosta, é claro, depois do almoço, que faz um bem danado. E sexta, que é o quê? O dia da semana, tá certo? Também são homônimas homófonas. Você sabe, por exemplo, a diferença entre cerrar com C e cerrar com S? Cerrar com S diz respeito ao quê? A cortar. E cerrar com C diz respeito a fechar. Então, percebam que, a depender do contexto, elas também podem atribuir o quê? Mais de um sentido. Servo, por exemplo. Vocês conhecem servo com S, que diz respeito àquele criado, né? Aquele serviçal, o escravo, que presta esse serviço a alguém. O servo do rei. E servo com C diz respeito ao animal, né? O veado. Você lembra, por exemplo, a diferença entre cosê com S e cosê com Z? Então, cosê com S diz respeito ao ato de costurar. Já com Z é o que, minha gente? De cozinhar, tudo bem? E espectador. Eu sei que muita gente conhece espectador com X, mas a pergunta é, espectador com X? Sim, é aquele que está, aquele indivíduo que se encontra na expectativa, né? De esperar alguma coisa. Mas já o espectador com S é aquele que assiste a um espetáculo. Por exemplo, vocês estão na condição de meus espectadores, né? Então, aqueles que estão assistindo, por exemplo, a aula de Vivi aqui no Enem. Tudo bem? Concerto com C, concerto com S. Você sabe a diferença? Então, concerto com S diz respeito ao ato ou efeito de consertar, né? Remendar, reparar. E o com C? Concerto musical. Tranquilo, pessoal? Então, todas essas questões, esses exemplos, elencam, né, questões de homônimas homófonas. E as homônimas homógrafas, como o próprio nome sugere, as homônimas homógrafas diz respeito a palavras que têm a mesma grafia. Porém, o que, pessoal? O que elas vão ter de diferente nas homógrafas? Se elas vão ter a mesma grafia, elas vão ter o que, pessoal? Por exemplo, colher, substantivo. Colher do verbo. Eu colho, tu colhes, ele colhe. Torre, substantivo. E torre do verbo. Hein, minha gente?
topo, substantivo, e topo, que é do verbo topar, eu topo, tu topas, ele topa. Vocês estão entendendo? Então, o que a gente percebe? O que está de diferente? A pronúncia e, obviamente, o significado. Trouxe para vocês aqui uma outra lista de palavras homógrafas. Por exemplo, acerto. Por exemplo, acerto ou acerto, né? Então, eu acerto, tu acertas, ele acerta. Acerto é o quê? É verbo ou é substantivo? O acerto é o substantivo, é a correção. E acerto é do verbo acertar. Então, são escritas da mesma forma, mas perceberam a pronúncia como se distingue? Existe, por exemplo, um acordo, que é uma combinação que vai existir entre os indivíduos, e existe o quê? Acordo do verbo acordar. Eu acordo, tu acordas, ele acorda. Por exemplo, eu tenho um apoio, que é o suporte, e eu tenho um apoio, né, do verbo apoiar. Eu apoio, tu apoias. Por exemplo, eu tenho um boto, golfinho, e eu posso ter também o boto, o verbo. Eu boto, tu botas, ele bota. Só não diga botar, pelo amor de Deus. Por exemplo, eu tenho choro, que é o pranto, mas eu tenho um choro, que é do verbo choro, do verbo chorar. Eu choro, tu choras, ele chora. Então, todas essas são aplicações que a gente faz no nosso dia a dia e que muitas vezes a gente não para pensar que são exemplos de palavras que são escritas da mesma forma, mas, no entanto, a pronúncia ela se distingue a depender do contexto. Então, o que a gente precisa, então? Ter conhecimento para distinguir dessas homônimas homófonas, das homógrafas e das homônimas perfeitas, como eu coloquei para vocês, manga parte da roupa e manga o que, pessoal? Fruta. Por exemplo, olha outro exemplo aqui de homônimas perfeitas. Então, eu tenho aqui, ó, laranja, lima. Eu tenho aqui, ó, Lima, que é de amolar, não é isso? Eu tenho, por exemplo, o ator Lima e tenho também Lima, que é a capital de quê? Do Peru. Então, nós temos aqui exemplos de homônimas perfeitas. Então, o que você precisa realmente é, na prática, saber distinguir uma homônima de uma homófona de uma perfeita. Então, por que ela é perfeita? Porque ela tem não só grafia, como pronúncia igual. Agora, lembrando que toda homônima tem significados distintos. E palavras parônimas, o que é isso? Essa relação de paronimia vai acontecer justamente entre palavras em que, num dado contexto, elas têm não só a escrita, como a pronúncia também parecidas, ó, parônimas parecidas. Por exemplo, nós temos aqui nosso amigo que diz, ai, adoro cestas. Aí depois ela diz, adoramos cestas e adoramos cestas. Então, a gente já tem um conhecimento pressuposto de cesta, esse recipiente onde se coloca algo, né, alguém. A gente também tem a cesta, que é o descanso, aquele cochilinho, né, que a gente gosta de dar, por exemplo, depois do almoço. E tem sexta, dia da semana. Então, são parônimas? São, porque não só pronúncia, como também o que, pessoal? Grafias muito semelhantes. Por exemplo, qual é a incoerência que a gente percebe aqui no contexto desse texto? Exploração sexual. E trafego não, é tráfego, palavra proparoxítona, tá certo? Exploração sexual e tráfego de crianças e adolescentes são crimes. Denuncie já. Então, peraí, professora, você disse tráfego, mas afinal de contas é tráfego ou trafego? Vocês estão entendendo? Então, existe uma diferença entre tráfego e tráfego. Sim, então, na verdade, quando a gente pensa em tráfico, diz respeito a um comércio ilícito, e tráfego diz respeito ao quê? A trânsito, né? Congestionamento de carros, pessoas, coisa e tal. Então, na verdade, eu trouxe para vocês aqui uma lista de palavras que são homônimas e parônimas. Por exemplo, acidente e incidente não são parecidas entre si? Portanto, elas são parônimas. Por exemplo, qual a diferença entre descrição e descrição? Mandado é a ordem judicial, não é? O mandado de busca e apreensão. E o mandato diz respeito à delegação de poder do vereador, do prefeito, do presidente. Por exemplo, soar é o mesmo que fazer som, ou seja, o sino soa. Mas suar com U é o mesmo que exalar, suor. Então, percebam como há uma relação entre esses pares, né, de paronimia, de palavras que são parecidas, não só na grafia, como também na pronúncia. Mas a relação de homonímia, ela acontece justamente com o emprego de palavras que são iguais em alguma coisa. Na grafia, homógrafas. No som, homófonas. Então, quando eu coloco afim separado, é o mesmo que semelhante, análogo. E afim junto é o mesmo que semelhante. Por exemplo, nós temos ideias afins juntos, por favor. Afim.
que equivale a parecidas, iguais, semelhantes. E afim separado diz respeito ao quê? Com o objetivo de, por exemplo, hoje eu estou aqui a fim de ensinar vocês sobre semântica. Esse afim é separado. Por exemplo, como a gente colocou acento com C, acento com SS, são homófonas. Caçar com C cedilha, que diz respeito com abater a caça. E o caçar com S, que diz respeito ao ato ou efeito de anular. São homófonas também. Quando eu coloco para vocês senso com C e senso com S. Então, quando eu coloco para vocês assim, soar e suar, não são parônimas? Emigrar e imigrar. Você sabe a diferença? São parônimas também. Então, emigrar diz respeito àquela situação em que o indivíduo ele precisa deixar o seu país, ou seja, sair da sua pátria. E a imigração diz respeito àquele momento em que o indivíduo ele entra em um país estrangeiro para poder morar. Tudo bem? Então, essa é a nossa segunda parte da nossa aula de hoje, né, sobre coesão lexical. Agora, dessa segunda parte, nós temos agora o nosso terceiro item. Por exemplo, trataremos nesse momento sobre polissemia e ambiguidade. Antes de eu começar a explicar para vocês a diferença, eu gostaria que nós tomássemos como base o significado da palavra em si. Por exemplo, poli vem de vários, semia, sentido. Ambiguidade diz respeito ao quê? A duplo sentido, ou seja, dualidade de sentido. Qual a relação que existe então entre polissemia e ambiguidade? Então, quando eu falo de polissemia, eu diz respeito. Então, quando eu falo de polissemia, diz respeito a um aspecto do texto, né, que vai apresentar um número, digamos assim, a mais de dois sentidos para uma palavra. E esse significado, vale salientar, que dependerá sempre do contexto em que a palavra está inserida. Vamos ver aqui, perceber, na verdade, a polissemia no contexto de algumas frases isoladas. Quando eu coloco para vocês, ele tinha uma letra bonita. Exemplo 2. A letra da música Dom Quixote é maravilhosa. Vocês a conhecem? 3. Minha letra se escreve com a letra R. Vocês perceberam que nós temos, para o substantivo letra, podemos atribuir pelo menos aqui 3 sentidos? Então, trata-se de exemplos de polissemia. Então, quando uma palavra ela possui mais de um sentido, a gente já pode dizer que ocorre polissemia. Por exemplo, nesse contexto aqui, nós temos aqui um censo com C, por favor, diz respeito a uma pesquisa, né, sobre o uso da internet entre os familiares. Aí a pesquisadora chega e pergunta para a família, quantos acessam a rede? Aí a mãe responde, nenhum, eles dormem no chão mesmo, né? Então, infelizmente, a gente sabe que isso é fato, né? Faz parte da realidade de milhões e milhões de brasileiros. Então, na verdade, vocês percebem que quando ela faz a pergunta quantos acessam a rede, na verdade, a mãe, quando responde dessa forma, ela não atribui o sentido necessário, coerente para a pergunta que foi feita. Daí, ela responder dessa forma, então, quantos sentidos nós não poderíamos atribuir, por exemplo, à rede, né? A rede de pescadores, a rede é aquele momento, aquela coisa maravilhosa que a gente usa, né, para balançar para lá e para cá, né, para pensar um pouco na vida, e a rede o quê? De internet. Por exemplo, vocês conhecem aquela expressão bar, muito típica lá do Rio Grande do Sul? Então vamos pensar aqui agora no sentido dessa expressão bar. Então é dura a vida no campo, ele diz bar. Aí depois ele diz bar, bar, aí ele questiona depois bar. Vocês perceberam que ele fez uso do bar, respectivamente, por 4 vezes, de forma bem retórica? Agora, o que há de diferente aí? Então, é uma questão de percepção. No primeiro bar, ele fez uso do bar, quer dizer, de forma enfática, apenas com o emprego do ponto final. Perceberam? Bar. Aí depois ele fez bar. Olha a reticências como sugere um outro sentido. Aí depois ele perguntou bar, quer dizer, tem alguma coisa aqui que está errada, né? Quando ele pergunta bar, né, com a interrogação, e depois ele coloca bar, ele exclama, quer dizer, ai meu Deus, esse negócio aqui tá diferente. Então, o vice gostou do teu mate? Bar. Então, nesse caso aqui, eu estou trazendo para vocês essa polissemia, esses vários sentidos propostos pelo bar, que a gente não conhece. Mas, afinal de contas, qual a diferença entre ambiguidade e polissemia? Na verdade, queridos, a ambiguidade é um tipo de polissemia, só que mais restrita, porque ela apresenta apenas
possibilidade de duplo sentido. Quando eu trago para vocês duas imagens como essas aqui, ó, todo mundo para o xadrez. Levando em consideração apenas o texto verbal, eu penso assim, todo mundo para o xadrez, todo mundo indo jogar xadrez, ou todo mundo indo em cana, indo preso. Mas quando a gente leva em consideração, por exemplo, essas camisas todas em xadrez, né? Porque se trata de uma propaganda, aí sim eu tenho possibilidade de atribuir o terceiro sentido. Todo mundo literalmente entrando na moda do xadrez. Então, neste caso, se eu puder atribuir 3 sentidos no contexto do texto, então eu tenho aqui um exemplo claro, explícito de polissemia. Mas numa outra propaganda aqui, por exemplo, como fazer uma galinha no ponto? Eu tenho uma propaganda da revista Ponto e Cruz. Pelo menos eu penso como fazer uma galinha no ponto. Eu penso em como preparar aquela galinha maravilhosa com aquele caldo, pirão, batatinha, coisa e tal, bem substanciosa. Ficaram com água na boca porque eu fiquei por hora. Então, como fazer uma galinha no ponto? Eu pensei nesse sentido. Mas quando eu levo em consideração o texto não verbal e o gênero também, trata-se de uma propaganda da revista Ponto e Cruz, como eu coloquei para vocês aqui agora, aí eu atribuo outro sentido. Ou seja, o que a revista está sugerindo? Se você comprar a revista Ponto e Cruz, você vai conseguir, né, fazer uma galinha, na verdade, galinhas no ponto e cruz, ou seja, no ponto. Observe esse outro exemplo aqui. Vendo o pôr do sol. Quanto quer pelo pôr do sol? Aí ele diz, vendo o pôr do sol. Aí alguém ele grita, né? Não estará vendo, eu estou vendo o pôr do sol. Aí eu aproveite para ver também. Então vocês perceberam que nós temos aqui um exemplo de polissemia ou de ambiguidade. Então o que se sugere? Vendo o pôr do sol, que ele está tentando vender o pôr do sol. Então me remete à forma verbal vender. Mas qual é o outro sentido também que se sugere, que está implícito aí no contexto do texto? Que ele está literalmente vendo, observando, né? Contemplando o pôr do sol. Tá tranquilo para vocês isso aí? Então nós temos aqui um exemplo de quê? De ambiguidade. Se você conseguir atribuir o terceiro sentido, né? Seria um caso de quê? De polissemia. É claro que existem empresas mais baratas, mas é isso que você quer? Mais baratas? Então vocês perceberam que aqui há também uma relação de ambiguidade, mas é isso que você quer? Mais baratas? Então no primeiro caso nós temos o exemplo de quê? Do emprego do adjetivo, não é isso? E depois nós temos o quê? O exemplo do substantivo. É isso que você quer mais baratas? Claro que não, não é? Olha esse exemplo aqui, por favor. Rede social. Novamente aqui falando sobre a relação de rede, a relação entre rede e internet. Rede social aqui é outra coisa. Vocês estão percebendo, né, minha gente? Que nessa casa não tem televisão, não tem computador, PC, não tem celular, que dirá internet. Na verdade, rede social. Olha o tanto de fio aqui que ele conseguiu realmente, né, produzir. Então a gente poderia concluir a nossa aula da seguinte forma. Que a polissemia é um tipo de ambiguidade, de duplo sentido, né? A ambiguidade é um tipo de polissemia, como eu disse a vocês, né? Então, muitíssimo utilizada na propaganda. Então, quando eu coloco, tem gente virando cachorro, não xingue, não vire bicho no trânsito. Olha só como é sugestiva, né? Como existe todo um efeito semântico de tem gente virando cachorro, não vire bicho, né? Então, é muito frequente a gente observar nesses recursos de ambiguidade, de polissemia, em diversos gêneros textuais, como anúncios, outdoors, adesivo de carros, para trazer para a gente uma reflexão em torno dessa realidade. Não vire bicho no trânsito, tá certo? Você não é cachorro, tá certo? Mas quando a gente fala de ambiguidade, a gente costuma dizer que os gramáticos, eles costumam dividir as ambiguidades em polissêmicas e estruturais. Tudo que eu mostrei para vocês aqui diz respeito a ambiguidades polissêmicas, tá certo? Até o momento, a gente poderia dizer então que a ambiguidade é o que é responsável, né, por demonstrar no teor do texto esse efeito de humor, né, esse efeito de reflexão, esse efeito de dúvidas e de instâncias, muitas vezes provocados no contexto de textos diversos. Então a gente vai ficar por aqui, que fique muito claro. Qualquer dúvida, a gente vai trazer num outro momento o nosso estudo sobre coesão, referencial e recorrencial. Até a próxima, pessoal, se Deus quiser.